da família dos presos, dos vizinhos dos presos, são vocês, que já vivem lá há muito tempo. Então vocês são muitas vezes tidos, né, na condição de testemunhas, de vítimas, e alguém que, com o conhecimento que tem, com a experiência de vida que tem, possa oferecer muito ao nosso país. Eu sinceramente não consigo entender se a existência da penitenciária em Neves, que faz Neves tão próxima de Belo Horizonte fisicamente, tão distante dos bens, das conquistas que Belo Horizonte tem. Eu não sei. Eu acho que essa é uma questão que merece um estudo mais aprofundado. Em função disso, em função das pessoas que vieram ocupar esta região e vêm de diferentes regiões distantes, e sendo as pessoas talvez mais pobres, de famílias mais pobres que têm ocupado lá, ficaram esquecidas, como são esquecidos os pobres desse país de modo geral, nós precisamos de fazer estudo. Michel levanta aí, deve trazer um conjunto de informações preciosas para que a gente possa instalar uma nova política. O que é a realidade, o que se coloca para nós, é que essa realidade brasileira precisa ser profundamente modificada. Não tem sentido o mesmo povo brasileiro ser tratado com tantas distinções, e às vezes até com tanta crueldade, em função de uma divisão física ou divisão política. Quais são esses elementos? O que faz com que esses recursos tenham tanta dificuldade de chegarem a Neves e podem chegar com facilidade em outros lugares? Nós temos que ter esses estudos bem feitos e colocá-los na prática, fazer, né, aqui apropriar do ensinamento do Paulo Freire para traduzir o nosso conhecimento, a nossa palavra em práticas, para que a prática seja efetivamente o nosso discurso. Esse é o ensinamento fundamental. E esse é um desafio que está colocado para o nosso tempo. Nós temos uma prefeita que é do Partido dos Trabalhadores, nós temos um governo federal do PT, nós temos vários parlamentares do PT, e na nossa Constituição originária, nós nascemos com um compromisso de fazer transformações que não foram e não estão sendo feitas na dimensão do nosso compromisso. Talvez não é porque a gente não queira, né? Porque não sei o quanto que a gente pode ou não pode, mas existem desafios que são colocados para nós nesse momento. Eu sou originário, do ponto de vista da formação acadêmica, de uma escola cujo prédio central, referencial, era uma cadeia. E eu digo para vocês, a minha faculdade de medicina do Triângulo Mineiro, uma das melhores do Brasil, me dá um enorme orgulho de ver um prédio que era uma cadeia transformada numa escola. E nós ganhamos demais com isso. A cidade ganhou, o Estado ganhou, o país ganhou, a sociedade ganhou, a civilização ganhou. Eu ainda não sei se a gente não tem que ter prisões. Talvez esta, pela nossa compreensão, pelas nossas limitações, pelo grau de evolução, a gente tenha que ter. Mas eu ouvi recentemente algumas considerações que nós temos que colocar também na pauta das nossas reflexões. O ministro de Estado, o ministro Eduardo Cardoso, nosso ministro de Justiça, falou num determinado momento que preferiria a morte do que ser preso nas nossas prisões, que mais parecem masmorras. A condição degradante daqueles que estão ali dentro, em função do trato, da dificuldade, da quase impossibilidade da recuperação. Mas eu também sou testemunha dos familiares dos presos. Eu visitei algumas penitenciárias, algumas prisões. Não posso conceber como um familiar tem que submeter a mais degradante, né, mais grave revista, degradante, humilhante. É preciso fazer revista, é preciso controlar quem entra numa cadeia, que vai visitar lá os seus familiares, para impedir que chegue aos presos em instrumentos que possam tornar, né, distorcer a função que está lá da cadeia. E nem sempre os objetos, né, os instrumentos entram pelas mãos dos familiares. Muitas vezes entram não pelos agentes de Estado, talvez mais frequentemente. Mas os familiares muitas vezes são submetidos a revistas as mais humilhantes e degradantes.
Isso não ajuda, isso não constrói uma sociedade digna, isso não permite a recuperação das pessoas. Eu vi as pessoas esperarem, ficarem nas filas durante uma noite inteira, às vezes mais do que a noite inteira, na chuva, no sol, sem um único lugar, inclusive, para poder realizar as suas necessidades fisiológicas. Isso é absolutamente inaceitável. Essa sociedade desse jeito, ela é degradante mesmo. E com tudo que você vive, acho que a Simone coloca um dado aqui que é muito importante, que nós temos que discutir, que ainda é o preconceito. É o preconceito. E a cidade de Ribeirão das Neves, que eu conheço um pouquinho, então o Vitório estava ali agora mesmo, conhece muito, e bons amigos, né, companheiros de luta, de trabalho, de caminhada, ela também vive sob esse preconceito que mata, que degrada, que ofende a dignidade do povo. Essa questão não pode prevalecer. E não pode o Estado, o governo, qualquer governo, utilizar essa condição, inclusive, já enfraquecida, para colocar lá mais uma penitenciária. As penitenciárias têm que ser colocadas em algum lugar. Eu estou muito convencido de que, se nós pudéssemos parar hoje com a construção de todas as penitenciárias, se nós revíssemos todos os presos que estão lá, Conselho Nacional de Justiça, uma justiça correta, uma justiça que olhasse quem está ali e que é dispensável e dispensado de estar preso, as nossas cadeias não seriam tão cheias. E talvez não fossem os mesmos que estão lá dentro. Tem outros que estão de fora, muito mais merecedores da cadeia do que os que estão lá dentro. E o nosso Estado faz muito pouco para poder fazer uma ruptura com essa realidade. Eu acho isso extremamente grave. Isso mostra o nosso estágio de atraso civilizatório que nós vivemos. Então eu quero, com essas considerações, dizer para vocês que vale a pena vocês fazerem essa luta, uma luta grandiosa, para transformar a penitenciária numa grande universidade. Eu tinha feito uma proposta aqui na casa, que em todas as cidades que tivesse penitenciária, o Estado obrigatoriamente instalasse como ação compensatória uma universidade. Eu não consegui fazer prevalecer essa ideia por limitações jurídicas, por impossibilidade, mas apresentamos aqui, e a Casa me ajudou a fazer um projeto de emenda constitucional. Nós estamos trabalhando com essa ideia de uma emenda constitucional de ações mitigatórias ou compensatórias em todas as cidades onde tem penitenciário. Nós vamos trabalhar com isso aqui. É uma proposta inicial, é uma proposta que tem a contribuição da inteligência da casa, mas nós entendemos que essa proposta pode ser transformada muito mais, uma proposta muito mais avançada, com a participação de vocês. Então, para início de conversa, nós estamos propondo, e aqui já está protocolizada, uma emenda constitucional que fica, vou ler para vocês, que eu acho que é a maneira mais simples e rápida. O Estado instituirá plano diretor de medidas mitigadoras da presença de estabelecimento prisional destinado à custódia de sentenciados ou de cumprimento de medida socioeducativa de internação a serem implementadas nos municípios que abriguem instituições dessa natureza. O parágrafo 1º. O plano referido no caput conterá diretrizes e metas que assegurem a plena oferta dos serviços públicos de educação, saúde, saneamento básico. Por que não tem saneamento básico? Não tem tão pouco saneamento básico na cidade de Ribeirão das Neves. E é um assunto extremamente relevante. Assistência social, segurança, cultura e esporte, bem como adequada estrutura viária, prevendo especialmente diretrizes e metas do Plano Local de Defesa Social, que é importante, ampliação do número de vagas e criação de cursos de educação profissional e superior gratuitos, avaliação quadrienal da oferta de infraestrutura urbana e serviços públicos de mobilidade, de atenção às necessidades da população, e a construção de espaços públicos para acolhimento dos visitantes dos sentenciados ou dos menores em cumprimento de medida socioeducativa em local próximo aos estabelecimentos prisionais. O plano a que se refere o caput desse artigo será estabelecido em lei. Então, essa é a proposta originária. A partir daqui nós vamos fazer audiências públicas. Espero que o Paulo coordene algumas dessas audiências, para nós até podermos
introduzir novos conceitos, novas contribuições, porque nós não merecemos um país em que a riqueza seja tão mal distribuída.